o Bruno falou uma coisa muito importante que é, a gente tem contato, eu estava lendo uns textos aqui antes de começar a live, e isso é muito comum, né? Nós já temos um preconceito a respeito dos sofistas que se relaciona muito. Oi, Carlos, um monte de gente aí. Que se relaciona muito aos escritos de Platão, porque a maioria dos materiais dos sofistas, eles deixaram muito pouca coisa escrita, não é isso? O Protágoras, por exemplo, pelo que eu sei, não deixou nada, né? Então, é só pontos, assim, de pessoas que falam sobre ele, né? E boa parte das coisas que a gente sabe foram pessoas que eram críticas deles, que falaram a respeito deles, né? Aí é aquela coisa, né? Você vai selecionar aquilo que vai te favorecer. E uma coisa importante que eu queria trazer hoje, que essa autora que eu estava lendo hoje, ela é muito boa, é, ela trata da importância da gente estudar os sofistas pela proposição deles mesmo, filosófica deles, pelo pensamento filosófico que eles tinham, nos livrando desses preconceitos de professores de retórica que estavam ligados no dinheiro da galera rica, que queriam ensinar o pessoal a se dar bem, manipulando discurso público, esse tipo de coisa, né? E isso aqui é só uma introdução para passar para o Bruno depois, tá, gente? Eu não vou fazer aquele. Eu vejo eu vejo umas lives aí, eu fico assim, não vou ser mal educado a esse ponto de falar mais do que o convidado no começo, porque isso é horrível. Mas é só uma introdução mesmo. E aí, essa é a professora Helena, deixa eu me ver aqui o nome dela. Depois eu posso até colocar o texto dela aqui, porque é um texto muito interessante que trata justamente da influência sofística e platônica e aristotélica na linguística. Professora Helena Martins. E ela fala que, se a gente considerar os sofistas pelas suas próprias ideias, né, pelas suas próprias posições filosóficas, a gente pode encontrar muitas coisas interessantes a respeito deles que foram influentes dentro da nossa ciência moderna. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai começar o nosso curso do Soci, provavelmente esse ano ainda, se tudo der certo, se já quiser. E o nosso curso do Soci, o que eu vou falar? O Soci, por que ele foi tão importante? Por que ele foi tão diferente? Aí o Bruno vai saber falar muito bem sobre isso, porque tem muita interface, né, do lance do Sim, signo, né, com a psicanálise. Mas qual sim, foi, qual foi a grande cisão do Soci com a tradição ocidental inteira, que era platônica? É desvincular a realidade do estudo da língua. Isso é muito estranho, né, pra gente. É muito estranho isso pra gente, porque o que ele vai fazer? Isso é até meio doido a gente pensar uma coisa dessa, mas o que ele faz, né? Ele vai pensar, vamos pensar na dimensão do signo, o significado e o significante. Normalmente as pessoas dizem assim, o significante é o som, a imagem acústica, né, que a gente fala, e o significado é a coisa no mundo. Não, 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 não. Significado não é a coisa no mundo. Significado não é a coisa no mundo. O objeto do mundo não faz parte da linguagem para o Soci. Não faz. Isso é uma coisa muito difícil para todo mundo que entra na graduação e vai estudar linguística pela primeira vez. Porque normalmente a gente tende a dizer assim, a realidade está ligada à linguagem, a linguagem está ligada na realidade. Isso é muito platônico. Isso é influência platônica sim. até. Por isso que eu digo assim, é senso comum, não entendam isso como ofensa, gente. Isso é herança grega mesmo. E o Soci desvincula isso. Parem de tentar ligar a realidade à linguagem. Eu estou falando aqui de um objeto psíquico, é um fenômeno psíquico, e o significado da palavra é um conceito. É um conceito. Ele pode ter ou não ligação com a coisa no mundo, só que isso não é um objeto da linguística estudar. E isso é muito sofista. É muito sofista. Então, assim, tem muita coisa valorosa, cara, que a gente herdou desses caras. E eu queria abrir com isso, porque, pô, assim, o pai da linguística moderna começa com essa afronta a Platão, né? E o que esperar depois? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou deixar agora passar a bola pro Bruno, para ele, pra ele falar das coisas que ele acha sobre esse tema aí. A gente vai conversando. E salve todo mundo que começou a ver aí. Muito obrigado, Mike, Carlos. Não sei quem é esse Varp. Varp. Eu acho que eu sei quem é, mas eu não sei. Diego, Mike, Bom, todo mundo. bom, quem eram esses caras?
Pô, esses caras, eles eram professores de retórica, professores em geral, professores particulares, isso é interessante, né? O Platão vai dizer que eles eram caçadores de jovens ricos, né? Que queriam posições de destaque na política de Atenas, né? Então, temos nomes como Protágoras, como Gorgias. O Gorgias é muito interessante, ele vai ser bastante, vai estudar bastante essa coisa da palavra com a realidade, né? Você estava falando do significado significante, né? O Lacan, que é psicanalista, vai falar muito do significante, né? Ele vai dizer que, olha, o significante é mais importante que o significado. É a primazia do significante, e não Mas ele vai dar um nome, ele vai dar uma conceituação diferente dentro da clínica e tudo mais. E esses caras eram os professores particulares, eles ensinavam retórica, eles faziam leis, participavam dos debates, ganhavam debates, tinha alguns que eram especialistas em apenas ganhar debate, né? Então vai lá, defende para mim essa causa, o cara ia lá e defendia a causa e ganhava porque o cara era bom de retórica. O Gorgias, por exemplo, era conhecido porque ele era um bom orador e ele desafiava o pessoal dizendo assim, ó, fala comigo sobre qualquer coisa, né? Me pergunta sobre qualquer coisa que eu mesmo, não sabendo o que é, eu vou falar sobre. Né? Então, é muito legal a relação com a linguagem que esses caras tinham, né? O Protágoras, por exemplo, ele até, se você parar para pensar, ele vai ser hoje considerado o pai do relativismo, né? Porque ele fala assim, olha, o homem é a medida de todas as coisas, né? Enquanto são e enquanto não são. Quem diz é o homem. Então, não é nada além disso, né? Então, isso tem muito a ver com a política. Então, bom, vamos lá, o que vai ser... Se hoje eu quero que seja alguma coisa, vai ser. Se amanhã eu quero que essa coisa deixe de ser, vai deixar de ser. Se eu quero que volte a ser, volte a ser. Aí, você imagina o Platão olhando tudo isso e percebendo que, meu, a nossa cidade está virando um caos, porque a gente entrou numa guerra, a gente perdeu uma guerra, a gente não sabe por quê, o que aconteceu de errado, o que deu, qual foi o chabu. E aí existe uma característica dos sofistas que é muito interessante, que eles são os estrangeiros. Eles não são os residentes de Atenas, né? Então, eles são itinerários, né? Eles vão para lá e para cá, eles viajam para lá e para cá nas cidades. Aí, talvez, até por isso que eles vão percebendo que, olha, tem coisas que são convenções, né? A grande maioria das coisas são convenções, então a gente não tem como ficar nessa de buscar o fiel da balança, uma espécie de gabarito, né? No banquete, por exemplo, você tem vários tipos de amor. Né? O Pausanias, que a gente poderia considerar como sendo sofista, ele vai dizer assim, olha, o amor é o que a cidade permitir que seja. É uma convenção social. E vai ter amor bom quando der frutos bons, e vai ter o amor ruim quando der frutos ruins, né? E o Platão, até no diálogo sofista, né, é o sofista ou do ser. O Platão está tentando fazer uma diferenciação entre o filósofo e o sofista e o político. Aí no político ele não vai entrar nesse texto, vai entrar em outro texto, mas ele vai fazer essa distinção entre o ser e o não ser. E ele vai dizer uma coisa muito legal aqui, né? Na voz do estrangeiro, né? Curiosamente, ele coloca aí o personagem estrangeiro. Ele fala assim, ó, o sofista foge para as trevas do não ser, tateando o seu caminho por ele com base na prática, sendo difícil vê-lo devido à escuridão do lugar, né? Então, ele vai falar tudo aquilo, vai criticar de forma bastante moral, aquela coisa toda do não ser, não sei o quê, né? Do não ser, dos jovens ricos, dos refutadores, aqueles caras bem, bem complicados de você conseguir vencer no debate. Mas eu vou falar assim, olha, eles são bons no debate porque eles se refugiam no não ser. Isso é muito interessante, muito peculiar à psicanálise, porque o Lacan, estudando esses caras, ele foi bastante, né, um leitor bastante voraz de Platão, né? Vai falar do Parmênides, do aquela coisa toda, e ele vai dizer assim, olha, isso que o Platão está tentando fazer é encontrar a realidade, uma realidade que independa das pessoas. Então, o amor não pode ser o que você acha, o que eu acho, o que as pessoas convencionam que seja. O amor tem que ser o amor. A raiva tem que ser a raiva, a coragem, etc, etc, etc. Protágoras, por exemplo, no diálogo Protágoras mesmo, né, ou sofista, vai falar assim, olha, eu ensino
o cara a ser bom na cidade. Eu ensino a virtude. A virtude é ensinável. Aí ele vai dar várias definições ali, vários pontos de vista muito legais sobre esse assunto e como ele vai tentar, né, provar para Sócrates, né, que, olha, Sócrates, é ensinável, né? Se você está negando isso, você está negando a realidade, o mundo que você vive, porque é ensinável. É interessante, é muito legal analisar o perfil do Sócrates, né, no caso do Platão, né, porque você vê o cara ali e fala, não, mas tem que ter alguma coisa que não dependa da gente e tal, né? Tem a sua validade, porque senão vira um caos. Mas o mundo real é diverso disso, dessa proposta. E aí o Lacan, ele vai fazer... Lembra daquela frase do Descartes, né? Penso, logo existo? Ele vai trazer assim, olha, eu penso também aonde não existo. Que vai ser corroborado com aquela noção de que existe não ser. E até, né, lembrando aqui, fazendo essa menção, né, que no idioma grego, o verbo ser e existir era o mesmo, né? Então você se confundia em algum momento porque não tinha essa distinção. A gente tem, ser e existir. Inclusive, a gente tem ser, estar e existir, né? No inglês, o I am lá, o to be, entre todos os restos dos verbos, né? Como ele é um auxiliar, ele tem aquela diferenciação entre ser e estar. Aliás, ele é a mesma coisa de ser e estar, e depende do contexto, sabe o que está acontecendo, né? O que está sendo falado. Mas o Lacan vai falar assim, olha, eu penso onde eu não existo. Aí surge aquela pergunta, né? O que é o ser e o que é o não ser? Essa pergunta é muito instigante, porque, pô, será que existe alguma coisa? O Gorgias vai dizer que não, o nada existe. Então, é o não ser. Ele escreve um tratado que também foi perdido por aí, né? Sobrou alguns fragmentos e tudo mais. Inclusive, essa turma tinha suas obras caçadas, né? O Protágoras mesmo não sobrou nada porque queimaram, destruíram, né? E aí o tempo vai passando, os caras preservaram tudo do Platão, né? Porque ele diz coisas que é interessante, até psicanaliticamente falando, né? Mas dos outros textos ele criticava, ele condenava, até a turma também. Esse mesmo sofista, ele vai falar dos homens que eram, os filósofos eram atomistas, né? Demócrito, essa turma. E olha, esses caras são homens terríveis, que eles falam que só existem os átomos e o vazio, né? Lembrando que o átomo hoje a gente prova que existe, né? E o vazio, né? Para o átomo se mexer. Então, Platão perdeu nessa, os atomistas ganharam alguma coisa. Pois é, eu queria, só antes de você continuar aqui, eu prometo não interromper tanto. Não, pode interromper. Primeira coisa que você falou aí, o lance do Sócrates, é muito interessante. A gente está lendo aqui o Crátilo, né? Amanhã, inclusive, fiquem atentos aí que amanhã às 2 horas a gente vai ler o Crátilo, a segunda parte, tá? Depois a gente finaliza. E tem uma parte lá que você fica com pena do pobre do Protágoras. Você fica assim, meu Deus, o que é isso, gente? Porque assim, você percebe ali, obviamente, o Platão começou a escrever os textos depois que o Sócrates morreu, um pouco depois, na verdade, né? Então aquilo ali, você não pode dizer que aquilo ali foi um retrato historiográfico do Sócrates falando por si, né? Você tem muita voz do Platão ali. Se a gente entende o Platão como aquela figura descrita, enfim. E aí ele fala, né, Pô, você fica assim, caramba, velho, que é isso? Que afronta é essa? Ele... como é? Sim, ele diz assim, quando tá conversando com Hermógenes, né? Olha, se você não sabe investigar isso aí, que você está querendo investigar, né, dos textos dos nomes, o que você deveria fazer? Você deveria contratar um professor, que o seu irmão gastou tanto dinheiro e agora está conhecido como um cara inteligente. Você devia ter feito isso. Obviamente, uma ironia do Platão, né, pela voz de Sócrates. Mas, como a gente não tem dinheiro assim, vamos tentar investigar entre nós mesmo, né? Teu irmão gastou um dinheirão aí como gente como Protágoras, mas a gente vai ver aqui se entre nós a gente consegue resolver. É uma coisa absurda. Meu Deus, gente, que é isso? Calma, velho, calma. E outra coisa, você falou do Gorgias, e eu queria fazer um comentário só antes de você continuar, que eu acho muito interessante essa reflexão do Gorgias. Eu entendo muito pouca coisa, tá, gente? Aqui eu tô só de passeador, de curioso junto com vocês aqui. Mas tem uma coisa do Gorgias que eu acho muito interessante e que é muito legal,
para a discussão que a gente está tendo, inclusive no Crátilo, que é o seguinte, né, que ele fala lá do não ser, né? Nada existe que possa ser conhecido. Se pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Se pudesse ser comunicado, não poderia ser compreendido. Isso é uma coisa assim que você fica. Peraí, ao primeiro momento você fica, o que diabo esse cara tá falando? Mas no Crátilo, isso é exposto de um jeito que você fica realmente impressionado, você fica realmente assim, perplexo com essa possibilidade, né? Que eles começam a investigar assim. Como é que as palavras podem se ligar à realidade de um objeto, por exemplo, porque palavra, quando você fala uma palavra, você está falando sílabas fonéticas, você está usando fonema, você está usando fones. Fones, não é nem fones, você está usando fones, sons. Como é que Uhum. danado um som vai reproduzir uma estrutura representacional do mundo? Tipo assim, que danado mar, essa sequência de sons tem a ver com o mar? Então, essa ligação, como é que. Isso é muito difícil. E aqui, assim, o Gorgias parece que ele está falando sobre isso, né? Tipo assim, Sim, como é que eu sim. posso conhecer a realidade através de uma compreensão, né? Porque ele trata muito da linguagem, né? Pelo que eu entendi. Que eu li, não li absolutamente nada mesmo, tá, gente? Tô só de curioso aqui. Mas é uma questão interessante que vira uma coisa muito importante dentro do Kratos. Tipo assim, como é que danado a gente vai representar isso linguisticamente se a gente tá usando o som para falar de uma coisa que. Como é que a gente vai falar. Como é que a gente vai falar tons de cores? Como é que a gente vai falar texturas? Como é que a gente vai falar relações? Entendeu? E, tipo assim, isso é uma coisa muito interessante que vai se estender até hoje. Aí você tem uma discussão hoje séria sobre isso, né? Dentro da linguística moderna, dentro do estudo da semântica e tudo mais. Usar a linguagem para representar a realidade objetiva. Exatamente, né? Problema do grounding. Isso, Diego. Pô, antes de passar pro Bruno, eu vou só falar sobre esse negócio do grounding problem, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Uma das pessoas que trata disso e que o Pedro Ivo citou, e eu fiquei muito feliz quando ele falou do cara, é o Quine. O Quine trata disso, né? O problema lá do Quine é o seguinte: isso é uma coisa que vai ser resolvida pela galera da pragmática lá na metade do século XX. E é uma coisa que os sofistas já tinham apontado, ó, muito tempo antes. Então você não pode dizer que os caras eram só. Não é só dizer que os caras eram só Pô, jogadores do discurso, né? né? Cara, estão interessados no dinheiro, que é isso. Mas esse problema que o Diego tá falando, Bruno, não sei se você tá por dentro. É aquele lance, o Quine usa isso, né? Se você tá no meio do nada, sei lá, imagina você tá na floresta, aí tem uma galera lá que fala um idioma que você não conhece. Aí você vê um objeto assim que você não conhece, um objeto que você não conhece, formato, sei lá, um formato cilíndrico, não sei, no meio do chão. Aí o cara aponta para o objeto e diz assim, uma palavra, qual é? Gavagai. Ele fala a palavra Gavagai. Aí o problema, o grounding problem é esse. Como é que você vai saber do que danado esse cara tá falando? Ele tá falando que Gavagai é a forma do objeto, ele tá falando que Gavagai é a cor do objeto, ele tá falando que Gavagai é uma ação que você quer que ele faça no objeto, você quer que ele chute, quer que ele pegue, quer que Sim. você pegue e entregue para ele. Como é que você vai saber do que esse cara tá falando? E esse problema vai ser resolvido pelo Austin, pelo Wittgenstein, posteriormente pela galera da abordagem baseada no uso dentro da linguística, né? Dizendo assim, ó, quando você tem uma situação de comunicação em que os participantes sabem o que está acontecendo e quais são as tarefas dele, quais tarefas estão sendo compartilhadas, olha, convenção aí. Convenção, sofística, sofística, sofística. Sim. Quando eles sabem qual é a tarefa que eles estão sendo feitas, compartilhadas entre si, eles sabem exatamente do que você quer que ele faça. Então você entra numa palestra, por exemplo, e as cadeiras estão todas ocupadas na palestra. Todas ocupadas. Você acabou de chegar. E aí a palestra já estava acontecendo. E aí tem alguém que está organizando essa palestra, você olha para ele olha para você e ele aponta para um lugar da sala. Ele aponta para um lugar da sala. O que significa isso? É óbvio que você vai saber que significa, ó, tem um lugar vazio ali. Mesmo que ele não esteja falando isso, mesmo que ele não esteja usando uma É. linguagem simbólica. Olha que loucura. E esse problema vai ser resolvido trazendo essas bases que foram desenvolvidas primeiramente na sofística. Isso é muito, muito, muito legal, cara. Muito legal. Porra. Enfim, eu fico emocionado quando eu falo dessas coisas, de Claro, verdade. assim, é muito legal mesmo, é muito legal mesmo.